Bom dia a todos, eu me chamo Bruno Fernandes Godinho e o meu trabalho é intitulado como Controle de Pratilentes braquiúros em soja por homeopatia e óleo de melaleuca. Os demais autores são José Renato Stangarlin, Marcos Vinícius Simon e Diego Rodrigues de Carvalho. Eu fui bolsista PIBIC CNPq aqui na UniOeste, no campus de Marechal Cândido Rondon. O professor orientador é o José Renato Stangarlin. Então, a soja é a principal commodity da agricultura brasileira, fortalecendo assim a posição do nosso país como um dos principais do comércio agrícola mundial. A produção da soja tem crescido a cada ano, tanto pela expansão de área cultivada, como também pelo avanço de tecnologias para controle de pragas e doenças. O Paraná é o segundo maior produtor brasileiro de soja, com a produção da safra 22-23 de 22,8 milhões de toneladas. Porém, a soja tem um grande complexo de doenças, que pode ocasionar perda de produtividade de 15 a 20%, e se não for corretamente manejado, pode levar até 100% de perda de produtividade. Os nematóides são um dos patógenos mais problemáticos para a cultura da soja. Aqui foi avaliado o Pratilentes braquiurus, esse aqui da imagem à direita. Ele se alimenta de plantas vivas, causando a deterioração do sistema radicular, ou seja, vai ocasionar uma redução do volume radicular da planta, e essa deterioração, essa entrada na raiz é facilitada por causa de uma ação mecânica, que é a movimentação do seu corpo e também o uso do seu estilete. Para controle de Pratilentes braquiurus, adotam-se estratégias integradas. Seria interessante utilizar cultivares resistentes, porém para Pratilentes braquiurus ainda existem poucos materiais disponíveis. Além disso, temos como método mais promissor a rotação de culturas com crotalária, por exemplo, com espécies que não sejam hospedeiras do Pratilentes braquiurus. E quanto aos nematicidas, os químicos, eles têm baixa eficiência e também elevada capacidade de causar dano à saúde humana e contaminação do meio ambiente. E quanto aos nematicidas biológicos, são métodos promissores que têm crescido bastante hoje no mercado. Dessa forma, surge a necessidade de controles alternativos. Aqui foi utilizado o óleo essencial de melaleuca tornifolia e o medicamento homeopático Mercury Solus. A melaleuca é conhecida como árvore de chá e tem uma grande importância econômica por causa da sua atividade antimicrobiana. E quanto à escolha do medicamento homeopático, deve ser feita uma analogia com uma matéria médica homeopática e apresentar sintomas que sejam análogos ao ataque de Pratilentes braquiurus nas plantas de soja. Então, o objetivo do trabalho foi controlar o nematóide Pratilentes braquiurus da soja com óleo essencial de melaleuca tornifolia e também com o uso do medicamento homeopático Mercury Solubis. Então, entrando aqui na parte de material e métodos, o delineamento foi feito em blocos casualizados, com 5 repetições. O substrato foi solo, areia e composto orgânico na proporção 6:3:1. Esse solo ele foi esterilizado em autoclave a 120 graus e 1 atm por 2 horas. Posteriormente, esse solo foi retirado da autoclave e colocado em vasos de 2 litros. Dessa forma, foi semeada a soja e também foi feita a infestação desse solo com Pratilentes braquiurus e foi feita a multiplicação do Pratilentes braquiurus nesse solo para a posterior utilização do solo infestado. Então, os tratamentos foram a concentração de 2.000 microlitros por litro do óleo essencial de melaleuca tornifolia, mas a dinamização de 100 CH do medicamento homeopático Mercury Solubis, que foram testados individualmente e também em associação. Além disso, temos a testemunha e a testemunha absoluta. A diferença é que a testemunha recebeu o inóculo de Pratilentes braquiurus, ou seja, foi semeado no solo infestado com Pratilentes. Já a testemunha absoluta, ela não tem o solo infestado com Pratilentes e também não recebeu nenhum tipo de tratamento, da mesma maneira como a testemunha não recebeu nenhum tipo de tratamento. A diluição do óleo essencial foi feita em água destilada, contendo 0,5% de detergente. Já as testemunhas foram só água destilada e 0,5% de detergente.
e o medicamento homeopático foi diluído em água destilada para a concentração de 0,001%. Então, foi deixado apenas o solo infestado com Pratylenchus brachyurus, que tinha 720 espécimes em 100 cm³ de solo, e foi semeado a soja. Primeiramente foi feito no suco da semeadura o tratamento com óleo essencial de Melaleuca tornifolia e colocado as sementes. Posterior, quando a soja chegou no estágio fenológico V2, foi feita pulverização foliar com medicamento homeopático. Então aqui em V2 foi feita a pulverização com o medicamento homeopático Mercury Solubis. Após 60 dias que foi feita a pulverização do medicamento homeopático, foi feita as avaliações, determinou-se altura de plantas, massas frescas e seca, massa fresca da raiz, número de nematóides por gramas de raiz e também o número de nematóides em 100 cm³ de solo. Foi determinada a altura das plantas com o uso de uma régua, as massas fresca e seca e também a massa fresca da raiz com o uso de uma balança seminalítica, e o número de nematóides por gramas de raiz e o número de nematóides em 100 cm³ de solo foi através da contagem de nematóides com o uso do microscópio óptico no laboratório de nematologia. Os dados foram submetidos à análise de variância a 5% de probabilidade e, quando significativos, foi realizado o teste de médias e foi utilizado o programa estatístico SysVar. Então, entrando nos resultados, aqui temos a figura 1, que é a altura de plantas, e aqui são os diferentes tratamentos. Nota-se que apenas o tratamento homeopático teve uma diferença em relação à testemunha, os demais foram iguais estatisticamente. Essa diferença ocasionou um aumento de 13,94% da altura das plantas, das plantas de soja com homeopatia em relação à testemunha. Para a massa fresca, aqui na figura 2, aconteceu o mesmo caso para a altura de plantas. O tratamento homeopático foi o único que se diferiu da testemunha. Aqui tivemos um aumento da massa de aproximadamente 18%. E aqui na figura 3, que é a massa seca, também apenas o tratamento homeopático se diferiu das testemunhas, aqui no caso das duas. Aqui temos a figura 4, que apresenta a população de Pratylenchus brachyurus por grama de raiz. Aqui nota-se que a testemunha absoluta não tem a barra. Isso é devido à testemunha absoluta não ter sido semeada em um solo infestado. E nota-se que todos os tratamentos reduziram a população de Pratylenchus brachyurus, porém apenas o óleo essencial de melaleuca individualmente e associado com o medicamento homeopático foram diferentes estatisticamente da testemunha. Dessa forma, concluímos que o óleo essencial de Melaleuca tornifolia, isoladamente ou associado com o medicamento homeopático Mercury Solubis, apresentam um potencial para o controle de Pratylenchus brachyurus em soja. E eu quero deixar aqui os meus agradecimentos à UniOeste e também ao CNPq pela Bolsa de Iniciação Científica, e também agradecer a todos aqueles que me ajudaram no desenvolvimento desse trabalho, principalmente o meu professor, o Dr. José Renato Stangarlin.